gente. Ó, julho é o mês que marca a luta contra as hepatites virais. Além da gente ter que lutar aí com outros vírus, a gente tem a hepatite, que é um problema grave na saúde pública do Brasil e até no mundo, viu? As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, causando alterações, podem ser leves, moderadas e até graves. E essa doença pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool também e até outras drogas. Assim como por doenças autoimunes metabólicas ou genéticas. Na maioria das vezes, essas infecções são silenciosas, ou seja, elas não apresentam um sintoma logo no começo. Agora, quando presentes, elas podem se manifestar como cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômito, dor abdominal. A pele e os olhos podem ficar bem amarelados. Para a gente conversar sobre esse assunto, eu recebo hoje a infectologista, doutora Keila Freitas. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Vamos lá, precisamos falar de hepatite, né? Sim. Temos vacinas, mas acho que não para todos os tipos, é isso? Exatamente. Nós temos vacinas. Bom, as hepatites virais são várias. Na verdade, temos a A, B, C, D e E. E nós temos vacina apenas contra a A e a B. E as outras hepatites, elas são contagiosas também ou elas são mais autoimunes? Todas são infecciosas. A A e a E são transmitidas, a gente pega da mesma forma que pega parasitose, que é se alimentando ou ingerindo, né, alimento ou bebida contaminadas pelas fezes, contaminadas de pessoas que têm a doença. E já a B, a C e a D são de transmissão por sangue, por fluidos sexuais, especialmente a hepatite B está muito relacionada com infecções sexualmente transmissíveis, de mãe para filho também, transfusão de sangue, mas a C também pode se pegar desta forma. Bom, a gente precisa entender um pouquinho e procurar fazer a prevenção, que é o mais importante. A gente tem uma matéria sobre o assunto, vamos assistir juntas, doutora Keila? Então vamos lá e depois a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Tá pronta a matéria? Sim, pode mudar. A Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite é uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem o objetivo de oferecer suporte, informação e assistência a pessoas afetadas por hepatites virais. É uma ONG que nasceu porque o fundador da ONG teve hepatite. Foi encaminhado para um infectologista, hepatologista, tudo e tal, ele fez todo o tratamento, mas na época o tratamento era muito sofrível, ele fez, graças a Deus, ficou bom. Só que ele pensou assim, se eu tenho uma certa cultura geral, padeci da ignorância da doença, quantos mais terão dessa forma? Então ele fundou a BPH e aí nós começamos a fazer testes, identificar as pessoas que foram expostas ao vírus. A associação atua desde 2012. Em 12 anos, milhares de pessoas foram testadas e tiveram acesso ao exame elastografia hepática transitória. Tudo isso de forma gratuita. Para a pessoa ter acesso ao medicamento lá atrás, estou falando coisa de 8 anos atrás, 7 anos atrás, as pessoas tinham que ter o estado do fígado, que a gente chama de estadiamento. Então tinha F1, F2, F3 e F4, sendo que F4 praticamente cirrose. Nós começamos a fazer o teste, encaminhava para cá, fazia o estadiamento e já a pessoa era encaminhada para o serviço público já com o diagnóstico e o estágio de desenvolvimento. E daí, o resto são alguns exames complementares, principalmente carga viral, e aí a pessoa já tinha acesso ao medicamento. Todo esse trabalho é importante para que aconteça o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce para qualquer coisa, mas em se tratando de vírus, quanto mais cedo você interrompe essa progressão do vírus, melhor o prognóstico desse paciente. Esse paciente vai poder ter uma sobrevida normal, sem problema nenhum. Porque, principalmente, se ele tiver hepatite C e fizer o tratamento, acabou. Se ele tem hepatite B e faz o tratamento, também ele vai continuar tomando medicamento, mas ele vai ter uma vida normal. Nossa ideia é erradicar as hepatites.
O governo brasileiro assinou um termo um compromisso com a OMS, com a proposta de diminuir em 70%, 80% a mortalidade das hepatites, né? Então, nós estamos nessa onda e vamos descobrir quem tem hepatite. É isso aí, gente. Aprendendo sempre e fazendo a prevenção, que é o mais importante. Doutora, a gente estava falando dos tipos diferentes de hepatites, né? E aí eu fiquei pensando assim, puxa, se a A e a E, elas são provenientes, como a gente pega, por exemplo, uma parasitose numa salada mal lavada, numa bebida que não foi higienizada, né? A latinha, etc. O ideal é a gente evitar comer tudo isso? Felizmente, para a A tem a vacina e aí é só se vacinar. Teve até algum carnaval, eu não me lembro exatamente o ano, mas foi antes da pandemia, que teve um surto de hepatite A aqui em São Paulo, justamente porque o gelo que foi utilizado por vários trabalhadores ali para gelar a cerveja estava contaminado. E aí todo mundo que comprou latinhas acabou se contaminando. Mas a E realmente é mais rara. O risco maior da E é para gestantes, que é quando pode ter um quadro mais grave. E tanto a A quanto a E, elas têm a característica de que elas não se cronificam, ou seja, elas passam por um quadro agudo, são autolimitadas, não tem tratamento específico, como se fosse um resfriado. Inclusive, muita gente nem sabe que teve contato, porque acha que foi uma virose qualquer, que teve um pouquinho de diarreia, enjoo, um pouquinho de febre, e pronto, se não faz o exame, não fica sabendo que teve. Ela é super tranquila, assim? Geralmente, sim. Quando você fala que o risco para gestante é grande e pode ser mais grave, é por qual motivo? Afeta a mamãe ou o bebê? Porque a gestante que tem a hepatite E pode ter quadros de hepatite mais grave mesmo, inclusive chegando a hepatite fulminante. Por isso que é importante a gestante se alimentar em casa, com o que ela conhece. Ter bastante cuidado, porque tem várias infecções que até não é tão grave contrair fora da fase de gestação, como a toxoplasmose, por exemplo, mas se pega durante a gestação pode dar muito problema, então tem que ter bastante cuidado mesmo. E é mais comum do que a gente imagina, essas contaminações por folhas em restaurantes, saladas, ou não? Olha, fora esses períodos assim esses momentos de surtos, não é uma coisa que a gente costuma ver assim de forma corriqueira, não, tá? O problema mesmo, a preocupação maior é com a B e a C, porque são as que cronificam. A B e a C, então, elas cronificam, não tem cura? Elas têm, a B tem tratamento. Algumas pessoas podem se curar sozinhas, o próprio organismo combate e o corpo, o sistema imune cria anticorpos e aí funciona como se a pessoa tivesse tomado a vacina, dá para ver isso no exame de sangue. Ou a pessoa toma um medicamento antiviral para controlar a infecção e algumas pessoas chegam a desenvolver esse anticorpo, mas outras precisam ficar tomando continuamente esse antiviral para controlar o vírus, que inclusive são antivirais que a gente usa para o tratamento do HIV também. Alguns dos tratamentos para o HIV têm esses medicamentos. E aí, se a pessoa para de tomar e não tem anticorpo, aí pode voltar com tudo, a replicação do vírus. Já a C tem cura. Até alguns anos atrás, era um tratamento bem complexo, que parecia uma quimioterapia, nem todo mundo se curava, mas já faz alguns anos que sim, tem cura, e é um tratamento bem mais tranquilo, com antivirais de ação direta, e aí a gente consegue ter a cura, mas não a proteção, ou seja, se o indivíduo tiver contato novamente com o vírus, ele pode se reinfectar pelo vírus. Ok. Sempre com muito cuidado, né? A gente precisa lembrar disso o tempo inteiro, ficar atento aí. E você que ainda não foi vacinado,
tem que se vacinar, e independente da idade. Independente da idade. Antigamente, a gente só vacinava para hepatite B, por exemplo, adultos que tinham alguma exposição de risco maior, por exemplo, profissionais de saúde. Atualmente, faz parte do calendário nacional de imunização. Então, as crianças já recebem essa vacina junto com as demais. E os adultos que ainda não se vacinaram, que não tiveram contato, precisam se vacinar para ficar protegido. Não tem cabimento a gente ter uma doença que pode levar a uma cirrose ou a um câncer do fígado e que mesmo tendo controle, vai ter que tomar o remédio o resto da vida, sendo que tem uma vacina extremamente eficaz e bastante tranquila e segura para ser tomada. Tem muitos adultos que não sabem se tomaram a vacina, se não tomaram. Como é que a gente pode ficar sabendo se está imune a essas hepatites? Primeiro que se já tiver tido contato ou já tivesse vacinado e acabar se revacinando, não tem problema. Mas dá para saber se já teve contato ou se já teve contato com o vírus ou se já tomou a vacina por exame de sangue. De fato, o exame de sangue é fundamental, porque a infecção pelo vírus das hepatites, eles não vão aparecer em exames de check-up, hemograma, essas coisas. A não ser que esteja em quadro agudo e aí provavelmente a pessoa vai estar com algum sintoma de infecção, de doença mesmo. Depois que passa a fase aguda, a doença se cronifica, fica ali quietinha, machucando o fígado aos poucos, ao longo dos anos, e a pessoa só vai saber quando já apresentar sintomas relacionados à complicação de cirrose ou mesmo de câncer. Então, a questão da campanha é isso: fazer o exame específico com as sorologias, os anticorpos, para ver se você tem anticorpo para B, para C, para poder tratar e para poder se vacinar. É fácil fazer esse exame para testar se a pessoa tem ou não anticorpos para essas hepatites, eu digo através do SUS? Sim, porque tem até alguns postos de centros de DST/AIDS, por exemplo, que a pessoa pode chegar e fazer o teste rápido e aí ela já fica, inclusive, sabendo sobre sífilis, hepatite B, e hepatite C e HIV no mesmo dia. Faz teste rápido para todas essas doenças. Olha lá, tá vendo? A gente precisa realmente ficar de olho, precisa ter um bom acompanhamento. Não adianta você falar assim, eu prefiro não saber, porque se você não sabe, pode ser que não dê nem tempo de você se tratar. E hoje a gente vê uma medicina que evolui o tempo todo com tantas novidades, né? Que traz pra gente tanta segurança, não é, doutora? Sim, e medicamentos, inclusive, que o SUS fornece. Então, nem aquela preocupação de ter que comprar medicação aqui no Brasil a gente tem para essas doenças. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, você que tem alguma dúvida, daqui a pouquinho, doutora Keila volta para tirar as dúvidas. Você pode enviar no Vida Melhor Oficial, tá? Vida Melhor Oficial é o nosso Instagram e ela responde já já. Eu volto aqui daqui a uns minutinhos, tá bom, doutora? Capricha lá na pergunta. Você que está acompanhando através do nosso site no YouTube, também pode mandar a pergunta por lá que eu vou ficar de olho, tá bom, doutora Keila? E você que já mandou a sua pergunta, segura aí para ouvir a resposta, hein? Presta atenção, porque a gente está aqui aprendendo sobre as hepatites e sobre a importância da gente checar aí se tem os anticorpos, se precisa se vacinar, revacinar, não é? Exatamente. Aqui a pergunta é, qual é o tipo de hepatite que não tem cura? Bom, a B, a C tem cura. Na verdade, A, B e C tem cura. A C é a única que tem tratamento que cura mesmo. A B tem tratamento, mas nem sempre tem cura. E a A, a D e a E, elas são autolimitadas. Elas têm começo, meio e fim. Exato. Então elas ficam boas por si só. O problema da D é que ela casa com a B.
Então, por exemplo, só pega hepatite D quem já tem hepatite B. Ah, então aí não tem cura. Não então tem a pessoa... cura, o tratamento é controlar a hepatite B. Tá. Não tem tratamento específico para hepatite D. Ok. Vamos lá, próxima pergunta, gente. Lembrando que tem vacina. Não para todas, né? A e B apenas. A e B. Pode pegar hepatite B por saliva? Saliva, felizmente, não. Olha lá, que bom, né? Mas pode se pegar outras doenças com a saliva. Vou aproveitar e abusar, doutora Keila, já que eu tô aqui com uma infectologista. Hoje tá uma moda, essa meninada vai nas baladas e eles querem beijar 20. E é um tal de beija-beija. Que tipo de doença pode se pegar pela saliva? Bom, as mesmas doenças que a gente pode pegar com contato próximo, como os próprios vírus respiratórios, né? Outras infecções, como por exemplo a herpes simples, que ao contrário do que muita gente pensa, tanto a 1 quanto a 2 pode apresentar lesões tanto em região oral quanto genital, então dá para pegar qualquer uma das duas. Se a outra pessoa estiver com lesões ativas na região ou da boca ou por dentro da boca, ou seja, nem sempre a gente vai conseguir ter certeza, olhar para a pessoa e saber se ela tem ou não. Um vírus bastante prevalente que demora muito tempo com a pessoa, mesmo assintomática, transmitindo o vírus, é o citomegalovírus, que a gente pega compartilhando garfo, faca. Nossa, uma chimarrão. simples ação do tipo assim, prova que delícia. Exatamente. O que é esse como é que é? Citomegalovírus. Citomegalovírus. Ele é um vírus do grupo herpes. E ele, geralmente, o quadro agudo, se a pessoa apresentar sintomas, são sintomas inespecíficos, como essas viroses, pode dar quadro de febre, mal-estar, enjoo, essas coisas. Se a pessoa tem a imunidade mais baixa, pode ter quadros mais graves, pode chegar inclusive a ter infecções intestinais pelo citomegalovírus, infecções neurológicas, meningites pelo citomegalovírus. E aí, a partir do momento que a pessoa teve o contato, ele fica lá dormindo dentro da pessoa. E em um momento que a imunidade cai muito, como, por exemplo, um tratamento de câncer, por exemplo, ele pode reativar. E reativar dessas formas mais graves, como meningite, como infecções intestinais. Complicado, né, gente? Tem que cuidar. Fora outras, que se a gente for falar aqui, eu acho que a gente fica o programa inteiro, né? Pode pegar... não, esse eu já fiz. Pode pegar hepatite B por saliva. Qual a diferença entre hepatite viral e não viral? Bom, é que hepatite é a inflamação do fígado. Tem várias coisas que podem inflamar o fígado, como a Cláudia falou no início do programa. Causas não infecciosas, inclusive, como álcool, doenças autoimunes, causas infecciosas que não pega especificamente o fígado, que são as hepatites transinfecciosas. Então, qualquer quadro infeccioso, uma dengue, uma chikungunya, uma virose, pode fazer exames do fígado e ver que o fígado está ali machucado. É hepatite transinfecciosa. A causa mais comum de hepatite geral, por exemplo, é a medicamentosa, por medicamentos ou mais de uma causa. Por exemplo, a transinfecciosa, um resfriado, por exemplo, e a medicamentosa. Os próprios remédios que a gente toma para tratar o resfriado podem acabar ajudando a machucar o fígado. E as hepatites infecciosas virais são essas específicas que agridem o fígado, que são essas letrinhas que eu falei aqui, A, B, C, D e E. Um simples medicamento pode causar uma hepatite? É a causa mais comum de inflamação. Tem que ser um monte de medicamento de uma vez? Não precisa ser um monte. É mais fácil, é mais provável disso ocorrer se a gente abusar dos medicamentos. E sabe uma forma bem comum de abusar dos medicamentos? Quando a gente não presta atenção no que está tomando e está com resfriado, por exemplo. Isso é extremamente comum. Se a gente vai lá na farmácia comprar os remédios,
pode ter esses remédios para dores, gente, para resfriado, para dor, especialmente os que ajudam nos sintomas do resfriado. Em geral, eles vão ter várias outras substâncias lá, mas eles vão ter um anti-inflamatório não esteroide, um naproxeno, ibuprofeno, esses N da vida, ou um paracetamol, ou uma dipirona. Então, é muito fácil a pessoa não saber, não presta atenção, e aí toma um remédio que tem um paracetamol na base da formulação dele, e junto compra um Tilenol. E aí ela, preocupada, olha a bula e toma a dose máxima, que segura para aquele medicamento pela bula, mas ela não prestou atenção que ela, na verdade, está tomando mais de um remédio que tem a mesma substância. E aí ela facilmente ultrapassa a quantidade segura para ser ingerido daquele medicamento por dia. E isso aí, uns 3, 5, 7 dias, que é o tempo que geralmente leva um resfriado, uns 5 dias, já é o suficiente para poder dar a hepatite medicamentosa. Caramba! E essa hepatite é complicada? Depende do tanto que o fígado é agredido e do tempo que ele é agredido. De forma geral, por sorte, o fígado é um órgão que regenera muito fácil. Então, se a gente para de agredir o fígado, ele sozinho vai se regenerando. Tanto que a maioria dessas situações, o tratamento é parar de machucar e deixar ele ir se regenerando sozinho. O problema é quando fica ao longo do tempo tomando um remédio que vai agredindo e ultrapassa a capacidade de regeneração do fígado. Aí pode dar, inclusive, uma cirrose. Outra causa também de inflamação do fígado, que a gente tem que falar e que não é infecciosa, é a gordura do fígado. É muito comum pessoas que têm um aumento de peso, especialmente que têm um excesso de gordura na barriga, que é a chamada gordura visceral, ter gordura no fígado. E isso a gente vê ao fazer um ultrassom lá. A gordura do fígado pode só estar ali, não inflamar, que é a esteatose hepática, ou pode começar a inflamar o fígado, que é a esteatohepatite. E aí vai se comportar igualzinho uma hepatite crônica, por exemplo. Tem alguma forma de proteger o fígado? Depende da causa. O principal é realmente evitar machucá-lo. Com esses cuidados, o medicamento, bebida alcoólica, varia muito a quantidade que vai afetar o fígado. Quanto maior a quantidade de frequência, obviamente, maior a chance de machucar, mas esse limite depende de pessoa para pessoa. E fazer os exames periódicos, porque com o check-up geral, dá para a gente ver, por exemplo, se o fígado está sendo agredido, e aí a gente acompanha e vê se ele está sendo cronicamente agredido ou se é uma situação autolimitada, que se resolve sozinho, o fígado regenera e a vida segue. Estou te perguntando isso porque eu já tive uma época de tomar algumas coisas manipuladas e o médico sempre colocava uma substância chamada silimarina, se não me engano é isso, e falava que era para proteger o fígado. Existe isso? Olha, no geral, a comprovação médica mesmo desses remédios de proteção é muito baixa. Quando a pessoa já está com o fígado comprometido, tem alguns medicamentos que os hepatologistas usam para amenizar ali os sintomas, para ajudar um pouco. Mas não tem, por exemplo, um remédio de proteção do fígado igual tem para proteger o estômago, por exemplo. Não tem. Em geral, é uma questão realmente de prestar atenção, porque até coisas naturais podem agredir o fígado e daí a gente não vai perceber com os sintomas, pois os sintomas só vão aparecer se a agressão for intensa e às vezes nem isso, mas pode se ver com os exames gerais de check-up que a gente faz no sangue e que aí a gente consegue ver como estão as enzimas do fígado. Perfeito. Olha, só para terminar, a Elke Karsten, ela diz, eu tive dengue em março e nos exames deu hepatite A aguda. Posso ainda vacinar? Meu anti-HAV IgG deu 10,49. Meu anti-HAV IgM deu 0,15.
É isso, ela está falando dos valores dos exames dos anticorpos, né? O que importa? Ao invés de ter o contato com a vacina, você teve contato com o vírus. Então, não justifica vacinar, porque a vacina é um pedacinho do vírus, um ensaio para o corpo ter os anticorpos, que é justamente os anticorpos. Então ela não precisa mais vacinar porque ela está protegida. Para a hepatite A não precisa mais. O que tem que ver é a hepatite B. Hepatite B, ok. Doutora Keila Freitas, está no DRA Keila, com 2 L's, Freitas. E se você quiser marcar uma consulta, é o 119-6581-5547. Doutora infectologista, 119-6581-5547. Muito obrigada, até a próxima. Foi uma alegria te receber, tá bom, doutora? Realmente. Obrigada. Agora você vem aqui.